Tudo bem com vocês? Eu sou o Toninho. Hoje nós estamos no canal 48.1 UHF, a nossa TV Sol de Indaiatuba, levando informações e entretenimento. E o nosso convidado de honra já se encontra por aqui. Hoje ele vai dar um show à parte. Babi Carneiro, tudo bem? Tudo bem, Toninho? Opa, que maravilha! Com certeza. Agradecendo primeiramente, né, Toninho, sempre a Deus. Sim. Né? Nós não estaríamos aqui se não fosse Ele. Verdade. Depois, Toninho, aos nossos dois diretores, o James e o Edivaldo. Edivaldo, meu abraço, viu? Estamos com saudade de você, né, Toninho? Faz sempre que ele não aparece aqui. Inclusive, ele nos convidou, eu até estou falando agora, vou falar aqui ao vivo, nos convidou para o aniversário dele, sabadão, entendeu? Estaremos Numa lá. chácara aqui no... Estaremos lá? Eu fiquei de transmitir o convite Edivaldo, e eu ele não estou transmitindo falou. agora ao vivo, né? E depois, Toninho, agradecendo também aos nossos telespectadores. Sim. Sem eles, nós não estaríamos aqui e a gente também não pode esquecer. Exatamente. Não é? Exatamente. Vamos lá, Toninho? Vamos lá. E nós vamos abordar, Babi, um assunto que chegou até a nós, né, através das parcerias que a gente tem, reclamações sobre o farol ali na área Barnabé, na altura da Rua 71. É Custódio, 71 com sim. De um lado está 71, do outro lado está 41. Então, Nosso trânsito sempre com problemas, muito né, problema, Toninho? né? Bem Então, complicado. A cidade cresce demasiada e parece que o trânsito não está tendo organização, né, Toninho? Exatamente. Precisa fazer alguma coisa que os vereadores, juntamente com o secretário, possa dar uma atenção. O fluxo de veículo na João Martins é muito grande e a população reclama e reclama com razão, né? Então, precisa se fazer alguma coisa, prefeitão aí, o prefeito que é novo, mas está mostrando serviço, Custódio. é o custódio, que possa dar uma atenção. Outro ponto, Babi, que chega bastante reclamação é a entrada ali quem vai ali para o Jardim Paulista, na Rua 77, né? Certo. Então, tem o acesso ali ao Jardim Paulista e o Jardim União. São pontos onde no farol ele chega a abrir 3 vezes para que as pessoas possam passar. Então, realmente precisa... E tem aí a Rua 76, que é um pedaço muito pequeno, que precisa fazer alguma coisa. Inclusive, uma época eu fui até lá com o secretário para a gente ver o que dava para fazer, mas ele disse que dependeria da prefeitura que pudesse fazer uma ação. Ela tinha que arrancar aquelas árvores e plantar em outro local o dobro. Então, mas se dá para resolver, então por que não resolve? Então, a gente pede ao prefeito, o secretário, que dê uma atenção, resolva o problema aí daquele número de pessoas que moram naqueles 2 bairros que tem muita dificuldade para acessar o bairro nos horários de pico. E lembrando, né, Toninho, que essas, digamos, reclamações não vêm da nossa cabeça. Sim. As pessoas procuram a nossa produção e a gente transmite o recado. Aquilo que está passando. Babi, outro ponto que a gente vai fazer uma fala aqui, até 2033 nós temos o metrô, o trem chegando em Campinas. É isso mesmo, Toninho. Em 2026 já iniciam as obras, Já viu, Toninho? inicia as obras, Sim. exatamente. E está prometido para 2030, hein? 33. 2033. Já é para estar... Eles podiam fazer um puxadinho aqui para Indaiatuba, né, Puxa, Toninho? tem Indaiatuba, tem Salto, tem Itu, Né, que dá podia- para realmente fazer interligação aí, para que a gente possa desafogar o fluxo de veículo, que é muito grande na rodovia Santo Dumont. É uma solução, né? É uma solução. É uma Então, a ideia. gente pede aí, os políticos já começam a planejar alguma coisa, não fique assentado aí só esperando o milagre cair do céu, né? Que do céu só cai chuva e muitas vezes até raio, não é isso? É isso. Babi, agora Então- vamos chamar o nosso convidado de honra. Vamos lá? Ele, É o quem Júnior. mesmo? Júnior, nosso Pode entrar, jornalista. Júnior, Júnior, por favor. Ô, meu queridos, muito obrigado. Epa. Seja Maravilha. bem-vindo, Júnior. Muito prazer em conhecê-lo. Júnior Boulos, né? Júnior Isso. Boulos. Muito prazer. Prazer em conhecê-la, Babi. Prazer. Tudo bem? Toninho, Maravilha. prazer em revê-lo. O Júnior que já esteve por aqui outras vezes, né? Isso. É uma honra estar aqui com os amigos. Parabéns, Babi, pelo Obrigada, programa, obrigada. pela audiência de Opa. vocês. Queria cumprimentar aqui toda a população de Indaiatuba, todo o pessoal que assiste a TV Sol, prestigiando com a sua audiência, né? Cumprimentar também meu amigo Toninho, Toninho, né? Que é de muitos anos. A última vez que eu tive aqui, ele estava sozinho. Hoje está brilhantando com a sua rapaz. beleza e a sua Obrigado. competência. Você acredita, Júnior, que eu consegui casar, pai? Conseguiu? Consegui, Aleluia. rapaz, aleluia. Júnior, se apresenta para nós. Nós gostaríamos de saber quem é Júnior Boulos.
Tá, eu sou um ativista político, né? Bacharel em Direito, ex-professor e jornalista, e estava também como apresentador da TV Record. Eu já tenho vários anos na política, né? Sim. Um trabalho combativo de muita luta, de muita briga, né, Toninho? Eu sou muito polêmico, né? A polêmica faz bem na política, mas não a inimizade, né? Sim. Precisamos equilibrar, né? Eu escutei uma frase de um sábio, né, em São Bento do Sul, Santa Catarina, que ele falou para mim assim, ele é direitista, né, bolsonarista, e eu sou de esquerda, né? Aí ele falou, Júnior, qualquer unanimidade é burrice. Tem que haver a divergência política. A divergência faz bem para a democracia. Tem que ter a esquerda, o centro e a direita. E a gente defende uma pauta e defende uma tese política que é o bem melhor da sociedade, né? Sim. Exatamente. Babi, eu vou fazer aqui a primeira pergunta. Pois Júnior, não, fica à vontade. Júnior, qual é a sua participação hoje dentro do governo do presidente Lula? A minha participação hoje dentro do governo Lula é junto com o ministro Padilha, né? Padilha. Eu faço parte do grupo político do Padilha. Onde a gente vê onde que tem as arestas dentro das cidades e vamos fazendo toda a manutenção política, né? Ajudando um, ajudando o outro. Às vezes eu estou em São Sebastião, às vezes eu estou em Caraguá, às vezes estou em Ubatuba, às vezes eu estou aqui em Indaiatuba. Às vezes está em Brasília. Às vezes estou em Brasília. E qual a nossa meta? É ver as demandas também da cidade, né? Aqui em Indaiatuba, descobrimos uma demanda da PAI. A PAI está precisando de uma ambulância, um micro-ônibus para as crianças da PAI. Que os micro-ônibus hoje de Indaiatuba são da SOU. Então, se um dia a SOU falir ou quebrar ou der algum problema, a PAI vai ficar desassistida. Então, já estamos conseguindo, junto ao deputado federal Alencar Santana de Guarulhos, tá? Que mediou toda essa situação, o deputado federal, para trazer emenda parlamentar para a gente estar comprando um ônibus aí para a PAI de Indaiatuba. Indaiatuba tem condições disso, a gente sabe muito bem. E queria também deixar aqui uma crítica, o amigo Toninho e a amiga Babi, ao pessoal de Indaiatuba que apoiou os políticos de direita, né? Eu estou correndo atrás de emendas para Indaiatuba, emendas para pavimentação de rua e emendas para as praças. As emendas parlamentares, desde que sejam públicas, que tenham um ar de publicidade, elas são ótimas, tá? Não pode haver o que aconteceu na época do Bolsonaro, aquela emenda, orçamento secreto. Isso é corrupção. Corrupção eu não compactuo. Certo. Então, o orçamento, quando é público, as emendas são boas. Porque as emendas é o dinheiro que vai direto para a população. Sim. Tá? E aqui em Indaiatuba, nenhum dos que apoiou os políticos de direita, chegou nenhuma emenda em Indaiatuba. Cadê o deputado federal Maurício Neves, né, que fica aí só de bravatas nas redes sociais, teve 600 votos em Indaiatuba, não trouxe uma emenda para cá. Maurício Neves. Cadê o capitão Derrite, que era capitão, deputado federal, saiu, foi lá para trabalhar de secretário de Segurança Pública, que está um horror a Secretaria de Segurança Pública, muito assalto, criminalidade, tráfico de drogas. Ou seja, a gente perdeu um deputado federal que falou que ia mudar a lei e não mudou. Ele não mudou a lei. E o pior, não mudou a lei e é um péssimo secretário de Segurança Pública. E vai sair ainda... Ele não está fazendo um bom trabalho, não? Não está. Você vê lá em Santos, quando teve aqueles crimes todos lá, horrendos, né, que atacaram um policial, a polícia tem que ter uma resposta dura. Tem que ter, eu sou a favor da polícia, eu defendo o policial. Porém, quando mata uma criança de 6 anos, igual eu estava brincando, em frente à casa, a polícia militar culpar a criança que estava brincando, saiu de todos os limites dentro da coisa boa. E o pior ainda, o salário do policial militar do estado de São Paulo está defasado. É um dos piores do Brasil. E o pior ainda, o estado de São Paulo tem um índice muito grande de suicídio de policiais militares. Lamentável. Aqui em Indaiatuba já teve, Litoral Norte teve 2, São Paulo teve uns 5 ou 6, ou seja, a gente tem que atender os policiais militares. Policial militar é um ser humano. Sim. Embaixo da farda está um pai de família, está uma mãe de família. A gente tem que atender os policiais. Sim. Aí quando eu falo em desmilitarização da polícia, que eu defendo também, o que é desmilitarizar? Não é acabar com a polícia, é fortalecer o policial. Salário mínimo do policial devia ser no mínimo 12 mil reais. Hoje o policial toma tiro por causa de 3 mil reais. Isso é um absurdo. Lamentavelmente. É lamentável, o policial hoje é desassistido, meus amigos. Babi? Sim. A economia brasileira, já que a gente está falando em rombos e etc., tem mostrado crescimento em 2024 e 2025. Houve uma alta nos preços dos alimentos, Júnior. Café, o chocolate, a carne. Você tem algo a falar para as pessoas em casa referente a essa economia que nós estamos, nesses momentos que nós estamos passando agora? Babi, ótima pergunta. O preço dos alimentos é que está afetando muito a credibilidade do governo Lula. Porque aí você fala, Júnior, é culpa do Lula? Eu falo, nem tanto, mais ou menos, que ele tem que arrumar, né? Tem um negócio no Brasil chamado Conab. Você sabe o que é Conab?
Conab é os galpões do governo que eles compram alimentos e distribuem. Quando o preço está muito caro, eles soltam alimentos no mercado para ficar mais barato. Sim. E o que aconteceu no desgoverno do Bolsonaro? Ele deu os galpões da Conab tudo de graça para o agronegócio. Ou seja, os galpões que regulavam o preço dos alimentos, hoje não existe mais. Hoje está com poucos galpões. São galpões de frigoríficos, aí você colocava lá carne, arroz, feijão, e é galpões gigantescos. Assim, é bilhões e bilhões dado de graça. Então, quando você sucateou a Conab, o governo fica sem o poder de barganha com o mercado capitalista, sim, de abaixar os preços. E agora com os Estados Unidos, né? Taxando toda a parte da China, da Europa, o que vai acontecer? O pessoal vai passar a comprar alimento do Brasil. Comprando alimento do Brasil, Babi, indo para o exterior, aí o pessoal vai preferir vender em dólar do que vender aqui dentro, vai inflacionar os alimentos, sim, aqui. Então, é um absurdo muito grande. Sim. Esse é o meu medo. É um medo. E o que está inflacionando também os alimentos, aqui no estado de São Paulo, saiu mais 100 praças de pedágios novas. A gente está lutando contra, aqui, sim, na região também. Praça de pedágio, o alimento que sai lá de Presidente Prudente. Para chegar até São Paulo, o arroz, imagina. Mesmo que você pega água assim, você jogando ela na rua, cada pedágio que você passa, você vai jogando um pouquinho de água fora. Você vai perdendo o alimento com preço caro. Sim. Então, eu sou a favor do pedágio, mas não tanto. Hoje a gente tem aí as 3 maiores praças de pedágios mais caras do mundo, dentro do estado de São Paulo. Pega Imigrantes, pega de Indaiatuba. Hoje, o quilômetro percorrido no Brasil mais caro do Brasil, do Brasil e do mundo, é aqui na região de São Paulo. E o que acontece, Toninho? O mais triste, amiga Babi, que o Bruno Ganei e Rogério Nogueira, lembra que eles brigavam que o pessoal ia passar por cima, sim, que ia tirar o pedágio? Cadê? Nem Bruno Ganei, nem Rogério Nogueira, nem Ricardo França. Cadê os deputados da cidade? Cadê o fanfarrão do Danilo Barnabé também para ajudar o pessoal dos pedágios? Nada. Mas, ou seja, o povo está desassistido em Indaiatuba. Mas falando no vereador Danilo, hoje nós temos o melhor vereador em Indaiatuba, hoje o vereador Danilo, né? Muito citado aí nas redes sociais como um dos melhores vereadores que Indaiatuba tem hoje. Mas qual é o projeto dele? Tem lutado muito aí por melhoria. Tá, deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Parabéns por você defender ele, faz parte da democracia. Mas eu pergunto para ele... Nós vivemos num país democrático e laico. Isso. Bem claro, né? Que é muito legal isso daí, que assim, eu conheci o Danilo Barnabé quando fui coordenador da campanha do Bruno Ganei para prefeito. A primeira que ele quase ganhou, né, que eu fui o coordenador. E o que aconteceu, minha gente? Ele tinha um negócio que chama observatório político. Eu sou apolítica, eu não mexo com política. Olha o golpe. Não mexo com política. Aí, estranhamente, ele pegou essa onda do bolsonarismo, né? Os derrotados que não aceitaram a derrota nas urnas, né? E foram fechar a rodovia. Foram quebrar o palácio. Ele pegou essa onda, né? Dessas pessoas agressivas, dessas pessoas que não respeitam a democracia. E eu perdi 3 eleições. Quando eu perco a eleição, sabe o que eu faço, Toninho? Eu vou para casa chorar, bato a poeira e vou corrigir meus erros. Eu não vou fechar a rodovia, não vou pôr culpa em urna, não vou pôr culpa em ninguém. Porque a democracia é assim mesmo, você perde um dia para ganhar no outro. A gente não pode jogar a culpa do nosso fracasso no sistema democrático brasileiro, que é o sistema melhor que tem do mundo. As urnas são confiáveis, são auditáveis. Quando você sai a votação, já sai a tarjeta na hora. Eu lembro quando eu fui candidato a primeira vez, fiquei morrendo de vergonha, né? O Tiririca. 20 votos para mim, 300 por Tiririca. 2 votos para mim, 400 por Tiririca. Aí era auditável, saía na hora os votos lá. Ô, Júnior, deixa eu te fazer uma pergunta. Em Indaiatuba, temos aí o prefeitão Custódio, né? Está fazendo um bom trabalho. Mas na sua visão, você acha que ele está fazendo realmente um bom trabalho ou está deixando a desejar? Vamos lá. Então, Custódio pegou uma bucha, né? Sim. Que assim, o Gaspar foi o pior prefeito que já passou em Indaiatuba. O Gaspar, assim, é um dos piores prefeitos que eu já vi da minha vida. Aqui, o Parque do Camargo Andrade, aqui, eu sempre vou na prefeitura, mas nunca para pedir nada para mim, né? Não preciso de nada da prefeitura. Eu tenho minha subsistência, minha Bairro empresa. do Camargo Andrade? Camargo Andrade. Prefere? Aqui embaixo, Camargo Andrade. Nossa, eu morei ali 10 anos. O que você tem para falar? Da rua Milton Antônio dos Santos. Sei. Aquela pracinha que tem 8 anos, né, dona Celina Micheski, que está aqui, a minha assessora de palco aqui, 8 anos pedindo para arrumar uma praça, não arrumou. Custódio, em 1 mês arrumou. Em 1 mês. Então tem que elogiar o Custódio. O ponto de ônibus do Camargo Andrade caiu, ficou 8 anos, não arrumou. Outra coisa, o Gaspar fala que saiu com 70% de aprovação. Ele não tem 70% de aprovação, 70% é do Reinaldo Nogueira.
Também Se o Reinaldo concordo. Nogueira pegar o Toninho e falar que ele vai ser prefeito, ele vai ser prefeito. Se pegar você, você vai ser prefeito. O prestígio é do Reinaldo Nogueira. O Reinaldo Nogueira ganhou a eleição minha e do Bruno na cadeia, que ele estava preso, e apoiou o Gaspar. Ele ganhou da gente. Então o cara tem um nome assim, surreal. Eu gosto muito do Reinaldo Nogueira, é meu amigo, né? Eu também gosto O dele. Bruno também é meu amigo, apesar que o Bruno só sabe falar de cachorrinho, né? E queria fazer aqui uma crítica muito grande, tá? O grupo do Bruno Ganei, que tem um rapazinho que saiu dessa cidade aqui, deu golpe lá em Sorocaba. Chama Rodolfo, tá? Que falou que era do autista e não era do autismo, tá? Uma família de policial militar lá, TT, que faz um trabalho lá, o TT, o policial militar de Sorocaba, faz um trabalho com as mães autistas, com os pais. Eles foram lá, pegaram o voto de toda a família e depois sumiram. Ele é daqui de Indaiatuba, nunca pisou o pé em Sorocaba, não conhece ninguém em Sorocaba. O que o Bruno está fazendo com o sistema de internet dele? Já lançou o parente dele lá em Belo Horizonte, ganhou, tá para ser caçado. Aí tá lançando o pessoal para lá e para cá, né? Então isso daí é um câncer da democracia, porque a pessoa tem que ter compromisso com o bairro, compromisso com a cidade, compromisso com a sua localidade. Eu vou vir candidato a deputado de novo. Então Vamos para os comerciais, em seguida a gente volta falando desse Ô, assunto. meu querido, a gente não para. Se você está em busca de uma solução ou deseja investir no mercado imobiliário, conte com a transparência e a atenção de um corretor especializado. Na Secom Imóveis, somos experts na compra e venda de imóveis, oferecendo toda a assessoria necessária para que sua transação seja segura e tranquila, com acompanhamento jurídico e operacional de qualidade. Com uma equipe capacitada e diferenciada, nos destacamos pela ética profissional e atendimento personalizado, garantindo segurança e satisfação em cada negócio. Entre em contato com a Secom Imóveis e realize o sonho da casa própria com a certeza de um atendimento de excelência. Cansado de cozinhar domingão? Vem para Casa de Carnes Moraes que nós temos a solução para você. Todo domingo é dia de assados aqui na Casa de Carnes Moraes. Frango assado, costela assada, costelinha pururuca, torresmo de rolo, lagarto recheado, maminha recheada. Quer descansar domingão? Quer ficar tranquilo? Fique em paz. Liga pra gente, reserva o seu assado, é só passar e buscar. Domingão não é dia de cozinhar, hein? No Grupo Marquinhos tem serviços de autoescola, despachante e corretora de seguros. Trabalhamos com vários tipos de cartões e parcelamos sua CNH em até 6 vezes e parcelamos no cartão a documentação do seu veículo em até 18 vezes. Anote aí os contatos do Grupo Marquinhos. Autoescola é o número 19 25 16 9208. Despachante 19 3894 2588 e corretora de seguros é o número 19 98305 0777. Grupo Marquinhos fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 1202, na Secap 1. Pensou em autoescola, despachante e corretora de seguros? Então esse lugar é o Grupo Marquinhos. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a OC cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto atendimento à OC. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. Documentos perdidos, papelada por todo lado e sua empresa travada no Com a Multiged, você digitaliza, organiza e armazena com total segurança, física ou digital, seus documentos sempre à mão. Acesse quando e onde quiser, direto do navegador. Envie documentos para assinatura e receba aprovações em segundos. Simplifique a forma como seus parceiros enviam documentos digitais. Acesse agora mesmo multiged.com.br. A Líder Serviços é uma empresa especializada no ramo de limpeza industrial com mais de 20 anos de mercado. Limpeza industrial com sistema de hidrojateamento com bombas de alta pressão, limpeza de trocadores de calores, reservatórios metálicos, tubulação industrial,
limpeza de superfícies, aquecedores, caldeiras, entre outros. Temos frota própria e equipamentos de última geração e destinamos e obedecemos às mais rigorosas normas do meio ambiente. Contate a Líder Serviços. Nós temos a solução perfeita para a sua empresa. Voltando dos comerciais, e o nosso convidado de honra de hoje, né, Júnior, que é jornalista, Júnior Bolo, que é jornalista. Bolos. Não é bolo não, é bolos. É Bolos. Tá aqui, o assunto que a gente está abordando é política, e é um assunto bastante interessante, também abordando os assuntos municipais aqui da nossa cidade de Indaiatuba. E nós vamos aqui, Babi, falar de um assunto bastante interessante. Vamos falar um pouquinho da saúde, né? A saúde de Indaiatuba, ultimamente tem tido muita reclamação. E você, Júnior, que é uma pessoa que conhece os políticos, deve também aí buscar recursos aí para que a nossa cidade, porque assim, a gente tem tanto deputado, mas eles parece que esqueceram a nossa cidade, né? Sim. Nós temos o Bruno Ganem, nós temos o Ricardo França, nós temos o delegado Bruno... Bruno Ganem. Não, tem o delegado Bruno também. Bruno Lima. Bruno Lima, né? Nome forte. E aí, esses políticos têm que correr atrás de recursos para que a nossa cidade possa melhorar. Não é algo que só o prefeito tem que lutar. O que o senhor vê e o que pode ser feito, Júnior? Toninho, ótima pergunta. Mas antes de mais nada, eu queria falar para vocês que eu fui da administração da Santa Casa de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Pegamos com 80 milhões de dívidas, deixamos com 30, tiramos a CND, CNDT, certidões, tudo, para deixando ela apta a receber emendas, né? E criamos a UT. E, na época, o nosso vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, não assinou a UTI, tá? Uma crítica ao Geraldo Alckmin, apesar que eu apoio o governo Lula, mas a gente tem que fazer crítica também, que ninguém é capaz de gado de ninguém, né? Todo mundo erra e todo mundo acerta, né? Sim. Mas vamos lá. A saúde de Indaiatuba vem com retrocesso desde a época do Gaspar, né? O Gaspar deixou muito sucateado. E o atual prefeito, eu votei nele, eu ajudei ele, só que eu tenho uma certa receio de colocar médico no poder. Quando você coloca um médico no poder, o que tem de acontecer? Em várias cidades do Brasil, tá? Não só aqui. Eles costumam sucatear o sistema de saúde para prevalecer o particular. E hoje você vai nos postinhos de saúde, igual aqui, eu falo do Camargo Andrade, que eu tenho um caso no Camargo Andrade. Você vai no Camargo Andrade, o postinho de saúde está lotado. Você vai lá no Morada do Sol, está lotado. Você vai na UPA, não tem tá consulta, lotado. você não consegue marcar consulta. Você vai no sistema de apoio aos pacientes de oncologia, que lá não existe, aquilo é para enganar trouxa. Aquilo lá que fizeram ano passado, o Gaspar fez, é para enganar trouxa, não existe. Não tem quimioterapia em Indaiatuba. E quimioterapia é o quê? Extensão de uma cidade para outra. Em São Sebastião, no litoral norte, o ex-prefeito Juan Garcia levou a de Jacareí para lá, que é uma extensão. Você só pega o cadastro e estende para outra cidade. Que põe um médico, uma equipe lá para fazer a aplicação. A radioterapia também. Indaiatuba é uma cidade muito rica. É uma cidade rica que está ficando favelizada. É uma cidade bonita. Gosto da cidade, amo a cidade. Porém, o trânsito está caótico. Tá? Estão criando um condomínio em cima de um condomínio sem estrutura de água, sem estrutura de logística e o pior transporte público do estado de São Paulo. Quem tem que ver o transporte público? Gente pobre, quem anda de ônibus é pobre. Não adianta colocar um playboy, um ricaço lá para ver transporte público. Você não concorda comigo, Babi? Sim. O cara que nunca andou de ônibus... Concordo, sim. Em Indaiatuba não tem um engenheiro de trânsito, né? Não tem ainda, né? Não tem. Não tem um engenheiro de trânsito. Aí como que o cara vai falar de ônibus? Você nunca andou de ônibus, como você vai saber? Se hoje você pegar um ônibus daqui, do Camargo Andrade, para ir até o Morada do Sol, você gasta mais tempo do que pegando um ônibus de viagem até São Paulo. Você pega o ônibus da rodoviária e vai até São Paulo, o tempo é menor, você gasta mais de 1 hora, 2 horas, ou seja, o tempo é perdido. Então, falta uma logística, falta um trabalho sério. Eu acredito no prefeito que ele está começando agora. Então, vou dar um voto de confiança para ele, que ele pegou a herança maldita do Gaspar, pior prefeito da história de Indaiatuba. Porém, Custódio, eu espero que o senhor melhore a saúde está ruim. Aí fica o médico que fica lá como que é o nome daquele hospital Dia? Na avenida, como que é o nome da avenida do Dia? Avenida... Não lembro. Ou ali no Dia, no Hospital Dia. Fica um médico lá, sucateia toda a saúde, o que eles fazem? Chega perto de eleição, começa a soltar
É exame, consulta. Aí tá o cara lá agora, que passou as eleições, está precisando de fazer a biópsia. Aí eles ficam segurando, só soltam no ano que vem, que é perto de eleição de deputado. Para quê? Ganhar voto, fazer barganha. Aí o câncer do cara vira metástase, se esparrama, o cara morre. Ou seja, isso é um crime. O nome disso é banditismo, é sucatear a saúde pública, é sucatear a coisa pública para ganhar voto. Gosto muito do Reinaldo Nogueira, gosto do Custódio, mas é assim, põe a barba de molho, que assim, vocês só tinham o Bruno como oposição. Hoje eu sou proposição. Eu tenho um propósito de crescimento para Indaiatuba. Eu tenho um propósito que é mostrar para o povo a verdade. E não ficar nesse comodismo que está aí. Que oposição o Bruno Ganem, Bruno engane. É igualzinho o Custódio, não muda nada. O Bruno só sabe lacrar de cachorrinho e lacrar de autismo, que de autismo ele não resolve nada. Ajuda muito pouco a PAI aqui de Indaiatuba. O Ricardo França ajuda mais ou menos, mandou R$200 mil de emenda, muito pouco para um deputado estadual mandar só 200 mil de emenda para PAI, devia ter mandado R$500 mil, 2 milhões e muito mais, né? Então a gente tem que cobrar, tem que defender o certo. E o seu amigo lá, que você disse que é um dos melhores vereadores do Brasil, que fechou a rodovia, que era para ele estar preso, né? O Danilo Barnabé, que era para estar na cadeia, né? Ele, o dono da Pepsi, né? O Marcelo, o Ricardo, que foram lá para Brasília, denunciei vocês, viu? Só que a justiça é tão covarde que só prendeu os pobrezinhos. Os ricão que foi para lá e financiou não foi preso. Que o meu sonho era ver você, Ricardo, Marcelo, ó, atrás das grades. E põe a barba de molho que eu tô de olho em vocês. Se vocês aprontarem de novo, vocês vão para cadeia. Porque a lei é para todos. Cometeu crime tem que ser preso. E voltando ao raciocínio, cadê o Danilo Barnabé que não arrumou uma emenda para a saúde? Ó, ele tem os deputados federal dele, pô. Só é pedir. Cadê o delegado Bruno, o deputado federal? Ganhou para deputado federal, foi trabalhar na prefeitura de São Paulo, o delegado de polícia, aquele baixinho, tampinha lá. Aí fica bravinho quando fala... Inclusive pode essa se espernear. semana, só pegando um gancho aqui, essa semana ele estava com o pessoal dele no Jardim Morado do Sol, integrando o panfleto. Chegando perto da eleição, ele volta, né? Mas estava lá com cargo lá com o prefeito Ricardo Nunes, né? Ou seja, estava com o prefeito Ricardo Nunes ou com o Tarcísio, uma coisa assim. Ele largou a causa animal, largou o autismo para ficar de lacração. Doutor, não gostou? Problema seu, me interpele judicialmente. Quem está falando sou eu, Júnior Boulos. Eu não tenho rabo preso com político nenhum. A gente fala a verdade, doa a quem doer. E sobre a articulação de políticas públicas, Júnior, o que você pode passar para nós, esclarecer para o público de casa? Às vezes as pessoas, né, que assistem, muitas vezes não sabem o que é articulação de políticas públicas. Você pode esclarecer um pouco desse assunto para nós? O que é articulação de política pública, tá? O Tarcísio está no poder, eu tenho que respeitar o Tarcísio. O Tarcísio é meu governador, eu não votei nele. Eu votei no Márcio Tirei foto com o Tarcísio, meu abraço. Não, mas assim, nosso governador. eu respeito as autoridades, tá? É bíblico, tá lá que a gente tem que respeitar a autoridade. Sim. Eu respeito os vereadores, cria, né? respeito o prefeito, respeito todo mundo. Só que assim, a função de cobrar é nossa. Eu encontrei o Tarcísio outro dia, eu fiz algumas cobranças para ele. A articulação política é como? Você visita as lideranças, ensina as lideranças como cobrar as autoridades. Igual quando eu estou falando para vocês aqui, é uma articulação política. Eu estou pedindo para você não precisa gostar de mim, nem do Lula, nem do Bolsonaro, mas você votou em alguém, não votou? Alguém pediu voto para você. É ligado ao Barnabé, é ligado ao Ricardo França, é ligado ao Bruno, é ligado ao doutor Bruno, pede emenda, pede ajuda para a cidade, cobra. Falei, aí, doutor, tem como arrumar emenda para arrumar minha rua, minha praça, arrumar a saúde, mais remédio? Então, essa articulação política tem que ser feita. A palavra idiota surgiu no ano 300 a.C., tá? Toda pessoa que negava a política no Senado grego era chamada de idiota, né? Eu gosto de falar isso onde que eu vou. Se você não gosta de mim, normal. Não gosta do Lula, normal. Não gosta do Bolsonaro, normal. Não gosta de nenhum político, aí o problema está em você. Você tem que sair candidato, tem que apresentar o seu projeto, que para a gente mudar a política, mudar o mundo, para um mundo melhor na saúde, na educação, na infraestrutura, até o ar que a gente respira, tudo depende da política. Tudo. Desde a pessoa mais rica da sociedade até o mais pobre, todos dependemos de uma política boa, de uma política mais justa, de combate à desigualdade social. Eu prezo muito aqui no programa, nas nossas entrevistas, por esse lado social. Né? O Toninho sabe, a gente preza muito por trazer pessoas esclarecidas, né, Toninho? Sim. Pessoas que mexem com a sociedade, pessoas boas, inclusive. Né? A gente traz aqui muitas ONGs, já entrevistamos vários profissionais, né, Toninho, na área da sociologia.
Exatamente. E, aliás, entende? Toninho, lembrando que semana que vem nós vamos estar aqui com uma psicóloga, né, Toninho? Exatamente. Falando de um assunto... Muito interessante. Viu, Babi? Um dos assuntos interessantes hoje, através da psicóloga, é que o pessoal que tem depressão, né, precisa muito desse profissional. Exatamente. E hoje em dia parece que virou moda, né, Toninho? Viu? O Júnior acabou de falar sobre muitos suicídios, aliás, Não, né? não fala nem que é moda, né? O que acontece? A saúde mental, ela está sendo Júnior, mais... segura só um minutinho. Nós esquecemos de apresentar o Francisco Sombra, que se encontra Ah, sim, aqui, a nossa plateia a secretária querida. do nosso companheiro Júnior Bolo. Sim, a Celina. Sim. Celina, ela está aqui. O filho do Sombra está aqui, né? Sim. E Vieram também visitar a gente. a nossa psicóloga. Que vai estar aqui, né? Ela veio hoje visitar para ver as gravações e semana que vem ela vai estar aqui Sim, conosco, né, Toninho? Exatamente. Pessoal, esqueci de falar uma coisa para vocês, desculpa interrompê-los. Eu tô mediando junto ao ministro Padilha, que é o deputado que eu fiz dobrada com ele em Indaiatuba, eu tenho um vínculo com ele aqui. Estou articulando com ele para a gente tentar trazer uma UPA para Indaiatuba. Esse ano não dá mais, para o ano que vem ou o ano seguinte, tá? Uma UPA para esse lado norte, esse lado de cá. Já tem aquela UPA lá da Morada do Sol, quem trouxe foi o ministro Padilha, tá? Ele que inaugurou, quando ele foi ministro da época da Dilma, tá? Aí quando vocês reclamarem do PT aqui na região, só vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu não sou petista, tá? Eu critico muito o Lula, mas o Lula tem as coisas boas. Campo Bonito, quem foi que fez? Foi obras do PT. No governo da Dilma. No governo da Dilma, tá? Mais de 3 mil ruas pavimentadas em Indaiatuba pelo PAC. Mais de 30 mil jovens formados com bolsas universitárias do PT. Eu, aliás, sou formada em pedagogia, mas pedagogia eu paguei, viu, gente? Mas direito, quando eu me formei, eu paguei. Gente, foi tudo pelo FIES. Parabéns. Fiz o Enem, depois fiz o FIES. E quem proporcionou? A Dilma, porque a Dilma liberou na época, né? 300 anos atrás, ela liberou o que antes precisava de... Pagando a cada semestre seguinte Não, você fiadores. precisava de um fiador. Fiador e todo eu não semestre tinha tinha que condição. pagar. Sim, então, Eu também... o FIES 100%. Sim. Aí a rua 24 de maio, lembra quando alagava? Sim, Aí eu fez lembro. aquele buracão, a Dilma veio aqui, inaugurou. Aí você fala, eles fizeram favor? Não, eles fizeram obrigação. A obrigação do Lula, da Dilma, só que a obrigação que ninguém fez. A obrigação que o Tarcísio não fez, a obrigação que o Bolsonaro não fez, a obrigação que o Fernando Henrique não fez, que o Collor não fez, então o Itamar não fez, o Lula e a Dilma fizeram, né, a obrigação deles. Aí vocês estavam falando aqui no começo do programa sobre a linha de trem, né? Sim. A linha de trem, eu lembro que eu comecei há muitos anos atrás da política, eu comecei na direita, eu fui ficando inteligente e vim para a esquerda, né? Aí eu vim para a esquerda. Tinha uma linha de trem que passava aqui em Indaiatuba, que ligava Indaiatuba a Campinas até Sorocaba e o Mas interior de é São Paulo trem- chamava é trem- a linha Sorocabana. Não, era a linha antigamente Sorocabana. Transporte de pessoas? Sorocabana. Há muitos anos atrás existia a linha Sorocabana, que ia até Santos, interior, era uma linha de passageiros. Aí o que o Quércia fez na época? Falou que não dava lucro. Empresa pública não é para dar lucro, é para atender os anseios da população. Não é para dar prejuízo, mas lucro não é. Igual tiveram aqui em Indaiatuba, na época do Gaspar, ou do Gaspar. Eles tinham dinheiro em caixa da prefeitura e foram investir num banco e perderam o dinheiro. Isso é um crime. Que o banco quebrou, 50 perderam acho que milhões. 50 milhões. É um crime. É um crime. Por que é um Eles crime? ainda continuam investindo dinheiro, Então, não pode né? investir dinheiro público, gente. Quando você investe dinheiro público, você deixa de gastar na pavimentação da rua, deixa de gastar contratando um professor nas salas de aula. Criança que tem TDAH na sala de aula não tem um professor para ser assistido. Ou seja, minha filha tem TDAH, ela tem uma deficiência porque não tem um professor, vou ter que pagar um particular. E o pai e a mãe que não tem condições de pagar um particular numa secretaria de educação tão ruim, que aí pega o dinheiro da educação, pega o dinheiro das crianças e vão investir, vão fazer especulação financeira para deixar banqueiro mais rico? Ah, pelo amor de Deus, né? Babi? Eu fico impressionada com o Júnior Boulos. Realmente é uma pessoa muito entendida em vários assuntos. Para finalizar, Júnior, com relação, aproveitando, né, que essa entrevista ela está bem descontraída, o rombo, né, que existe no Brasil. Eu vou falar neutramente também, né? Porque eu já falei e repito, não sou nem Bolsonaro e nem Lula, eu sou neutra. Eu quero um país mais justo, mais digno, né? Que as coisas aconteçam para o melhor,
para o Brasil, né? Mas muito foi falado, especulado até pela própria Rede Globo, de que Bolsonaro deixou um rombo e que o governo Lula assumiu, né, já com esse rombo, por isso que nós estaríamos passando por todas essas dificuldades agora. Você confirma? O que você acha? Da sua opinião. Foi uma irresponsabilidade do governo Bolsonaro, foi o que? Os precatórios, tá? Precatórios são ordens judiciais que você tem que pagar. Veja bem, não é discutir, é cumpra-se, não pagou, tá? Aí esses precatórios foram bilhões e bilhões, chegando quase a trilhões, caiu no colo do governo Lula. Porém, o Lula não tem que dar desculpa, tem que resolver. E o Haddad fez aí um ótimo trabalho nesses 2 anos, o Fernando Haddad, porque ele equilibrou as contas. Não ficou 0 a 0, ficou acho que 100 e poucos milhões negativo por causa do Sul, que gastou muito dinheiro no Sul do Brasil. Então teve aquela enchente do Sul, remanejou muito dinheiro para lá, saiu um pouco do combinado, né? Mas ele deixou um rombo sim. Um rombo, aí depois veio o caso do INSS também agora, que é muito triste, né? Em 2019, aí Temer e Bolsonaro começou a liberar esses convênios com os sindicatos, com esse pessoal aí que estava roubando os velhinhos. Aí você que critica o Lula, vou te perguntar uma coisa, quem era o presidente de 2019 a 2023? Era o Lula ou o Bolsonaro? Eles estavam roubando. Aí o que o Bolsonaro fez? Ele pegou uma lei que veio do Congresso para ele e aprovou lá. Aprovou. Ou seja, dando uma margem maior para o pessoal meter a mão. Aí o fake news está falando o contrário. Aí vai aquele menino lá de Minas, o Nicolas Ferreira, que é o rei da fake news, né? Quem segue o Nicolas tem problema patológico, né? Cognitivo, né? Que é só fake news, né? Então é problema cognitivo. Quem compartilha coisa do Nicolas tem problema cognitivo. Precisa do psiquiatra, psicóloga, que está aqui de alguma coisa. Está aqui do lado. Então o que acontece? Aí ficou nessas fake news. Se o Lula começou a combater agora, descobriu, o Lula não, né? Foi a Polícia Federal que é indicada pelo Lula, começou a combater agora, por que não combateu na época do Bolsonaro? Pô, o crime que era lá e agora, podia ter combatido. Se não combateu porque o outro prevaricou ou roubou. Onde que ele se enquadra? Na prevaricação ou no roubo? Não. Eu acredito que ele não roubou. Tenho certeza que o Bolsonaro não roubou a INSS. Mas sabe onde que ele estava? Andando de lancha, com dinheiro público, fazendo motociata com dinheiro público, andando de jet ski, que ele não trabalhava. O presidente da Pfizer veio no Brasil para fazer as vacinas, ficou 12 horas no palácio, lá na CPI, falou 12 horas. Ele não atendeu, ficou fazendo festinha com o Amado Batista, ficou fazendo festa no palácio. Pô, gente, isso é pouca vergonha. Então, você que é bolsonarista, quando você acusar o Lula, eu vou te falar assim, olhando no seu olho, ó, toma vergonha. Toma vergonha e acuse o Bolsonaro também, que o Lula está combatendo a corrupção. Começou em 2019, igual você, o frentista me parou hoje, né, vindo para cá. Aí o frentista bolsonarista, Júnior, você viu você viu o Bolsonaro? Aí eu comecei a dar risada, né? O Lula, né? Aí eu falei, fala, meu querido. Eu falei, imagina um posto de gasolina tá aqui. Aí neste período aqui, tinha um gerente, ó. Deste período a esse, vou colocar aqui para vocês verem. Aí tem um gerente aqui. Aí roubaram pra caramba o posto, os frentistas. Aqui mudou o gerente. Esse gerente pegou o roubo, mas esse não. Ou seja, pegou o roubo de tudo. Um gerente que ficou 4 anos, deixou os frentistas roubar. Aí, quando mudou de gerente, eles pegaram o roubo. Isso que aconteceu. Se você tem um mercado, é a mesma coisa. Tá o cara lá roubando o seu caixa. Tem um depósito de material, tá o cara roubando o seu caixa. O gerente não viu. Mudou o gerente, outro gerente está combatendo. É natural, gente. Júnior, chegamos aí ao final Que de uma pena. gravação. Nossa, tudo que é bom acaba rápido, bastante né? Interessante. Puxa vida. Mas chegamos ao final. Eu quero agradecer você. Mandar um abraço aí para todo o pessoal de Indaiatuba, Jardim Morada do Sol. Amamos vocês. Obrigado, Júnior, mais uma vez aí pela presença. É sempre uma honra ter você aqui. Muito obrigado, Uma Toninho. honra mesmo. Muito Uma obrigado. honra. Gente, muito obrigado. Só queria deixar uma mensagem bem rapidinha para vocês. Sim. Se você estiver triste, estiver desanimado, eu vou deixar aqui o nome de uma moça, chama Samara Klescher. O nome dela é Samara, esse Klescher escreve assim, ó, K-L-E-S-Z-C-Z. Samara Klescher. Ela está no TikTok. Siga ela. Teve derrame, fez operação do coração. É uma pessoa autoastral. Não desanime nunca. Lute igual ela. Lute igual a Samara. Lute que uma hora nós vamos vencer junto. Um abraço a todos. Tamo junto.